No ar, Conexão Rock Go! Conexão Rock Go! Conexão Rock Go! Cinco, quatro, três, dois, No ar, Conexão Rock Go! Conexão Rock Go! Conexão Rock Go! Bicicleta, bola livre com o Vamado, chupa a Garrincha, tira e gol! Garrincha de forma espetacular, de pé esquerdo na descida da bola. Conexão Rock Go! Apresentação: Roger Campos, Lúcio Mesquita, Daniel Bedani, LG Mendonça, Leander Oliveira e convidados. Então, prepare-se para zoação e... vai escapar! É isso aí, boa tarde, família Conexão Rock Go, família Conexão Três Pontas, sabadou em alto astral, afinal de contas, passou o almoço, é hora de informação, zoação, debate esportivo de qualidade, de um jeito que Três Pontas nunca teve. Aliás, eu e o Lúcio Mesquita fizemos um programa que eu sequer lembro o nome, mas era um sucesso, e foi lá que surgiu o famoso vai te catar, e agora a gente transportou tecnologicamente para esse novo programa que conta com um time de debatedores do mais alto nível. E o programa de hoje promete. Hoje eu estou usando a camisa do Botafogo, do Glorioso, a camisa do meu maior ídolo no futebol mundial, Mané Garrincha. Quando chegar na apresentação do Lima, do nosso querido amigo Sargento Lima, eu quero perguntar algo sobre Garrincha para saber se ele sabe. Deixa eu começar com ele, o sorriso mais cativante, mais sensual, mais desejado do programa. A pessoa está com depressão em casa, o Lúcio começa a rir, tudo muda. Lúcio Mesquita, seja bem-vindo mais uma vez. Muito boa tarde, família Conexão Rock Go, Roger, LG, Lima. Um prazer estar aqui mais uma vez falando sobre futebol, falando de esporte. E tem muita coisa pra gente falar aí agora por causa desse Mundial de Clubes. Uma interrogação já vou colocando aí. Será que os times europeus estão dando a mesma importância que o restante do mundo? Olha, um bom tema pra gente começar a debater daqui a pouquinho. Tá a fim de mandar o seu vai te catar, a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, mandar um abraço pra galera do programa? 999754248 pelo WhatsApp ou então na própria descrição, nos comentários da publicação ao vivo. Lembrando, depois que o programa sair do ar, ele já vai pro YouTube. Agora a gente também tem o canal do Conexão Rock Go no YouTube para você acompanhar a hora que você quiser. Ele que tem os olhos mais queridos, mais desejados, mais cobiçados desse programa. E olha que são dois. Ainda bem, né? Lógico, não é pirata.
LG Mendonça, seja bem-vindo. Boa tarde, Roger. Boa tarde, Lima. Boa tarde, Lúcio. A todos os amigos aí da família Conexão Rock and Go. Tô meio fã hoje, que eu tô recuperando de resfriado. Mas tamo aí, vamos entrar só nessa parada aí. E só os olhos, Roger, não tem mais nada. Tem o resto do corpo também. A galera que entra no canal do LG vai poder se manifestar. Ou o que mais chama a atenção no LG? É o bíceps que parece o bumbum da Carla Pérez? Ou são os olhos azuis? Não, é o conteúdo do programa. E esse cara aqui é querido por todos. Agora chegou a vez dele. Ele que representa o vermelho e preto. Mas não é da Hora do Pesadelo. Hora do Pesadelo é para quem não é flamenguista, pelo menos no momento. Ele não é Fred Krueger, mas representa a nação do Flamengo, a nação rubro-negra. Antes de falar da nação rubro-negra, nosso irmão, nosso querido amigo Sargento Lima, seja bem-vindo mais uma vez. E já nos cumprimentos iniciais, você sabia que Mané Garrincha, rival do Flamengo, é de pau grande? Boa tarde, família Conexão Rock Go. Boa tarde, Lúcio, LG, Roger. Agora, falar do Garrincha é fácil, gente. Não sei a cidade de nascimento dele, Roger, mas o que eu tenho que falar é que Garrincha é uma lenda do futebol brasileiro e do futebol mundial. Garrincha, ele colocou o Botafogo para o Brasil, para o mundo, porque depois dele o Botafogo demorou a ressurgir. E somente agora com a SAF do Texas, que foi conseguir ser campeão brasileiro e da Libertadores. Aí falando disso agora lá no Galvão Restaurante, exatamente isso. Então é por isso que eu falo, o Garrincha nunca será esquecido, principalmente para a torcida do Botafogo, que é uma torcida maravilhosa, é uma torcida contagiante, pequena, é uma torcida pequena, mas ela é uma torcida de teatro. Não é uma torcida de teatro, apesar de lá no tapetinho a gente vai lá e toca, faz dois em cima deles lá, mas é uma torcida vibrante. A torcida do Botafogo tá de parabéns, o time do Botafogo tá de parabéns, fazendo bonito nesse Mundial. Principalmente pela essa vitória marcante sobre o melhor time da Europa, pode-se dizer hoje. Gente, tem muito pra gente falar do Mundial de Clubes, a gente vai falar de Campeonato Brasileiro também. E claro, você pode participar. Inclusive, acredito eu que teremos hoje uma participação via telefone, como a gente já tem no Pod Café Podcast. Lembrando que segunda-feira tem mais uma edição, 8h30 da noite, horário nobre, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, tem Pod Café Podcast. E a gente faz o Orelhão Pod Café Podcast, agora a gente vai fazer o Orelhão Rock Go. Muito possivelmente teremos no programa de hoje, só para não deixar a informação flutuante, temos que cravar a informação. Eu brinquei com meu amigo Sargento Lima a questão de Mané Garrincha ser de pau grande. Tem até uma piada que o Jô Soares contava que falava assim: vocês sabem por que o Mané Garrincha tinha as pernas tortas? Não, porque ele era de pau grande. Mas não é por isso, é porque Pau Grande é uma cidade no distrito de Magé, onde Mané Garrincha nasceu e viveu durante muitos anos com a icônica Elza Soares, um dos maiores nomes do samba nacional. E Mané Garrincha, infelizmente, nos deixou por conta da bebida. Mané Garrincha veio fazer um jogo aqui no Campo do TAC, eu não fui, não sei se algum dos companheiros foi. Tem uma história de que ele teria entortado, não lembro se foi o Paletó, corredor, que também jogava futebol, mesmo o Garrincha já praticamente idoso, e que ele teria batido uma falta quase que do meio campo, e o goleiro na época, eu acho que era aquele loirinho aqui, o Marcelo, que foi goleiro do TAC, quando era Marcelo e Valdair. Valdair, goleiro do TAC, que teve uma morte trágica, que ele cabeceou a trave de um gol jogando bola, revoltado por um gol que tinha tomado, e aí teve um problema cerebral gravíssimo e acabou infelizmente falecendo. O Marcelo seria o goleiro nesse jogo amistoso aqui no Campo do TAC, teria parado as mãos para espalmar a bola
E a bola, quando chegou perto dele, simplesmente fez um S ali, saiu das mãos. Era simplesmente Mané Garrincha, o maior camisa 7 de todos os tempos. Ah, não, o maior camisa 7 é Cristiano Ronaldo. Ele é o maior atleta do futebol de todos os tempos. Agora, gênio da bola é Mané Garrincha. Vocês concordam com isso? Alguém discorda de que o maior camisa 7 da história é Garrincha? Não. Agora você falou bonito. O Cristiano Ronaldo, na nossa era, é um dos principais jogadores aí, junto com o Messi e Ronaldinho Gaúcho, né? Que não podemos esquecer do Ronaldinho Gaúcho. Tem tanto talento, Cristiano Ronaldo, mas que se supera pela dedicação. Dedicação, é por isso. Mas agora, o único camisa 7 de referência, de fato, de habilidade, de genialidade, é o Mané Garrincha. Ô, Roger, só uma perguntinha. Você gosta de Pau Grande? Não, eu prefiro umas cidades que tem lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Não, acho que no Paraná. Pelotas? Que é Pelotas, Gramado e Canelas. Eu prefiro essas três aí, que eu acho que tem muito mais a ver comigo. Que bom. Só uma singela pergunta. Aproveitando que você já comprou a passagem para Pau Grande, como é que as pessoas entram no seu canal? Falar em canal, eu entrei no seu canal essa semana, viu? Gostou? Escrevi lá, gostei, tô inscrito. Bacana. É. Seja bem-vindo, faça bom uso. Bom, pessoal, então, como o Roger falou, o canal Cruzeiro Resenha no YouTube. Todas as segundas-feiras, 22 horas, a gente faz uma live com os cruzeirenses. Estão convidados os cruzeirenses aí da audiência para poder prestigiar. Mas os outros torcedores de outros times também são muito bem-vindos, porque lá o que eu falo é o seguinte: tem que ter respeito, atitude e união. É o lema da nossa galera. Respeitando, acima de tudo, dando respeito. Roger já esteve lá, já participou. O Neander já foi 2 vezes lá também participar do nosso canal Cruzeiro Resenha. Então, aqui convidado, o Lúcio também, qualquer momento vai lá conosco. E o Lima também está convidado. A gente vai trocar, fazer uma resenha bacana lá. E o pessoal aí, né, estão todos convidados. Então, é só você ir no YouTube digitar Cruzeiro Resenha, que vai aparecer lá. Aí você inscreva-se no canal, deixa um joinha. Curte também, tem vídeos históricos do Cruzeiro, tem vídeos que a gente produz também, então tem muita coisa bacana lá. Obrigado. Lúcio, o Garrincha, a maior camisa 7 da história? Mané Garrincha. E aí eu sei que lá no Sul os gremistas vão falar que Renato Gaúcho ganhou o Mundial de Clube diante do Hamburgo vestindo a camisa 7. Beleza, é fato, mas eu acho que não dá pra comparar. Gente, vamos falar do Mundial de Clubes que tá rolando. Tá bacana demais, embora o Lúcio tenha a teoria de que os europeus não estejam aparentemente entrando com aquela vontade toda, e isso pode ser traduzido na questão do jogo do PSG com o Botafogo. Pega o exemplo do Vitinha, meio-campo português, excepcional como ele comeu a bola na final da Champions contra a Inter de Milão, naquele placar histórico de 5, que o Jorge Jesus do Flamengo de 2019 gosta muito, e a gente não viu isso na partida contra o Botafogo, o que não tira o mérito. Mas, para começar, é essa a resenha principal do programa para os nossos debatedores de hoje. Achavam que o Brasil, o futebol brasileiro, pentacampeão, porém inundado em corrupção, estava morto. Reclamam de tudo, e nós mesmos a gente reclama de tudo, principalmente o que a CBF tem feito com o calendário e com a seleção brasileira. O Fluminense segurou o Borussia. O Palmeiras ganhou do Porto. Empatou Empatou com o Porto? Empatou com o Porto, 0x0. 0x0. Empatou com o Porto, aí ganhou do Al Hilal, verdade. Ganhou de 2x0. 2x0 do Al Hilal. O Fluminense, eu já falei, que segurou o Borussia. O Flamengo ganhou agora do Chelsea. Chelsea 3x1 de virada. 1x0 pro Chelsea. Inclusive, eu já estava com o discurso pronto, que se terminasse 1x0, eu ia ensinar pro Lima como ganhar do Chelsea num Mundial de Clubes, coisa que o Corinthians sabe bem. E o Botafogo. Botafogo venceu o que é hoje o melhor time do mundo. 1x0 jogando muita bola. Ah, mas jogou retrancado? Não importa. Jogou muita bola. A pergunta é: o que os 4 brasileiros estão fazendo? Semana passada, a gente dissemos aqui, que os brasileiros iriam para passear. Queriam passar vergonha. Mudou na cabeça de vocês? E o que eles estão fazendo, pelo menos até aqui, faz o mundo enxergar novamente o futebol brasileiro com mais respeito?
Roger, para falar de não só do futebol brasileiro, mas o futebol sul-americano. Que o primeiro time que perdeu até o momento foi o Boca. Perdeu para o Bayern ontem de 2-1, né? Agora, os times brasileiros estão mostrando que não são bobos, que tem técnica, que tem futebol, que tem tudo para fazer um bom campeonato mundial. E haja vista que o maior exportador de jogadores no mundo continua sendo o Brasil. Inclusive nesse Mundial. Inclusive no Mundial. Então, se você for fazer uma análise fria aí, não tem pro Brasil, né? Não tem. Não tem pro futebol sul-americano. Então, um time que tá me surpreendendo positivamente é o Fluminense, né? Que jogou muita bola contra o Borussia. Jogou muita bola, só não fez o gol. Infelizmente não conseguiu fazer o gol. Que nem o Palmeiras jogou contra o Porto. Jogou muita bola, mas não conseguiu fazer o gol. O Flamengo, eu já disse anteriormente que o Flamengo vai ser o time que eu acredito que vai dar mais trabalho nesse campeonato mundial, né? E o Botafogo tá aí. Todo mundo falando que o Botafogo não tinha aquele mesmo Botafogo do ano passado, mas o Botafogo tá mostrando que tem futebol para tal. Então, gente, cuidado com os times brasileiros. Tem tudo para fazer um excelente campeonato mundial. Bom, Roger, vamos lá. Semana passada eu mesmo estava pensando que os brasileiros iriam passear. Eu também. Então, assim, eu mudei totalmente de opinião, né? A gente falou muito semana passada de Flamengo e Palmeiras, esquecemos do Fluminense. Não é que esquecemos, mas não demos o devido valor para Fluminense e Botafogo, que fizeram duas grandes partidas. Você falou que o Fluminense segurou o Borussia, eu discordo. O Borussia que segurou o Fluminense, porque o Fluminense merecia vencer o jogo. O Fluminense comandou o jogo, o Borussia não viu a cor da bola, pôs o Borussia na roda, tomou apavoro mesmo. E os europeus, eu não sei se eles estão tirando o pé ou não, acho que não é isso, acho que é qualidade mesmo do futebol brasileiro e sul-americano. Ontem o Bayern teve dificuldades para vencer o Boca, foi 2-1. Primeiro tempo muito bom do Bayern, mas no segundo tempo o Boca conseguiu igualar um pouco o jogo, empatou, poderia até fazer os 2-1, parecia que ia virar, mas de repente o Bayern, na categoria de seus atletas, fez o segundo gol. Então eu acho que os brasileiros estão de parabéns, eu estou impressionado, retiro tudo que eu falei semana passada e não acho que não será surpresa se algum desses brasileiros chegar na final e ser campeão. Eu não acho que é absurdo, não. Lógico que eu ainda acho que o Flamengo é o maior dos brasileiros, ou o time favorito, porque passou o carro no Chelsea, ganhou com tranquilidade, vitória maiúscula, não tem o que dizer. Mas estou apostando também no Botafogo. Estou muito feliz pelo que eu vi do Botafogo. Quando o PSG jogou retrancado, tal. O Botafogo ele jogou dentro de suas limitações, reconheceu a superioridade técnica do PSG, jogou fechadinho por uma bola, a bola veio e fez o gol. E assim como o São Paulo ganhou o Mundial de 2005 contra o Liverpool, me lembrou muito aquele jogo. Assim como o próprio Internacional foi campeão em 2006 em cima do Barcelona, e como o próprio Corinthians em 2012 que venceu o Chelsea. O importante é o placar, galera. Não tem, você que é corintiano em 2012, você vai falar o Chelsea teve mais posse de bola? Eu acho que se o Corinthians de 12 e o Chelsea de 12 jogassem mais 100 vezes, o Chelsea venceria 100. Pois é, mas a mais importante que precisava vencer, quem venceu? Venceu graças a uma atuação monstro do hoje seu goleiro Cássio. Então meu sonho era o Cruzeiro ter ganhado de 1-0 de qualquer um desses aí, eu ser campeão mundial. Então vamos lá. Agora, eu só quero dizer uma coisa que me deixou, que é o lado negativo, que me deixou muito nervoso essa semana com esses resultados brasileiros. É que eu fico indignado de ver que a CBF fica convocando jogador de segunda e terceira divisão lá eu falo CBF, é os técnicos que passaram lá do futebol europeu, Premier League, sendo que nós temos jogadores excepcionais no Botafogo, no Fluminense, no Flamengo e no Palmeiras. Se juntar os 4, já dá uma baita seleção, na minha opinião. Porque eu vi 2 zagueiros muito bons do Botafogo, esse Barbosa e o Jair, né? Sim. E o... Não, Barbosa é paraguaio, se não me engano, argentino. Então, perdão. Fora. Então, mas o menino Jair do Botafogo, sim. O centroavante que fez o gol, o Igor Jesus, né? Gregory. Pois é. Aí junta com o time do Flamengo, mais Fluminense, mais aí o Palmeiras. Mas você tem outro zagueiraço lá, que é o Marlon Freitas também,
E outra coisa, você falando aí de futebol brasileiro, a gente não vai desviar o assunto não, mas pega também o teu Cruzeiro. Sim. Fala de, o Brasil não tem mais centroavante. Caio Jorge. No momento, olha o Caio Jorge. Pois é. Gente, sobre os brasileiros no Mundial. Só pensar, então acho que poderia, eu espero que o Ancelotti esteja vendo isso e dê mais valor para os nossos jogadores que atuam no futebol brasileiro. Argentino naturalizado uruguaio, o Barbosa, o zagueiro que tá parecendo uma cavadeira com aquele dente hiper branco, né? Ele colocou aquela dente caro, né? Que só rico põe hoje. Tá louco, falar uma coisa pra você ver. No escuro fica parecendo um farol de LED. O Borussia já virou em cima do Marmelotti. Bom, Roger, pra mim, como nós já havíamos falado semana passada, não foi surpresa nenhuma. Como a gente vem acompanhando o Flamengo... Mas nem Fluminense, Lima? Botafogo? Mas o que acontece? O futebol é bonito porque são várias estratégias que ganham o campeonato. Então o Flamengo, ele jogou como Flamengo. Por isso que ele amassou o Chelsea. E jogou bem. E é difícil. O pessoal, quando tá falando assim, mas os brasileiros é difícil, não vão ganhar, vai ser fácil. Não é bem assim. Veja bem, Flamengo mesmo jogou com o Tátira. Teve uma dificuldade de ganhar, porque eles vieram com a estratégia de jogo. A estratégia de jogo que manda. E o Fluminense, Flamengo, Botafogo, tem time para isso. Então os técnicos estão de parabéns, montaram a estratégia, estão mostrando o Mundial a que veio. Então o Botafogo, ele usou a estratégia de quê? Segurou atrás, botou um sistema tático, não aquela jogar só atrás, mas fechando o PSG, ele não teve condição de armar jogadas, porque o mínimo espaço que dá para o PSG, enfiou 4 no Atlético de Madrid, que é uma das melhores defesas da Europa, porque o Simeone, ele joga fechadinho no ataque. Então, inclusive o Felipe Luiz, ele pegou muita coisa do técnico do Simeone para poder usar ali. Pode ver que com o Felipe Luiz, a zaga, apesar dos jogadores excepcionais que nós temos ali, dificilmente toma gol. Raramente. Ontem tomou aquele gol com uma falha, coitado do Wesley, que depois jogou muito bem. Danilo chegou, conversou com ele, o próprio Jorginho falou com ele, conversaram com ele, não, errou, agora vamos para cima e vamos pro jogo, e ele mandou bem. Então os brasileiros, pode ter certeza que eles vão fazer bonito nesse campeonato. E o que está me deixando mais impressionante, que a gente vai acompanhar nas redes sociais, são os argentinos torcendo para os nossos brasileiros, para os times brasileiros. A vibração que eles estão tendo eu estava acompanhando aqui o jogo do Flamengo, você vê, parecia que era o Boca ou o River que estava fazendo gol. De tanto que os europeus, independente de qual país ali, falando do futebol sul-americano. Futebol sul-americano que eles iam vir atropelar e acabou. E estão vendo que não está desse jeito aí que acharam que ia ser. Então, eu acho que é importante esse campeonato para mostrar que é diferente. Tem mais ou menos 10 times ali que estão na prateleira de cima que do mundo, 10 times aí, 10 países têm times aí que estão na primeira prateleira e tem uma certa distância? Tem. Mas aquela segunda prateleira, o futebol brasileiro não deve para nenhum deles. Gente, olha só, o programa tá bombando, tá excepcional. Arrisco dizer que já com poucos minutos de programa, a maior audiência do programa até agora. Chovendo comentários aqui, o próprio Lima começou com força Mengão, a Lilian Lima sorrindo, Elbert Gama já teve aqui no programa, botafoguense, camisa bonita, Roger Campos, bonita, mas linda é a da época do Garrincha, então manda lá pra casa, compra de presente pra mim que eu coleciono, a camisa do Fogão da época do Mané Garrincha, com certeza colocarei num quadro, ficará lá na minha sala de casa. Adenildes César Silva, gostei do programa. Adenildes não, desculpa. Adenilson. É ele. É menino ou menina? É menino. Adenilson César Silva, gostei do programa, obrigado.
Juliano Matheus, boa tarde, Roger. Manda seu abraço a todos aí, em especial ao meu amigo Lima. Aqui, Juliano, o Ju da Mercedes. Que chique, hein? Um abraço aí, Ju. Lima, está faltando a camisa do maior campeão do Brasil. Força Palestra. Ah, tá falando do Palmeiras. Ah, desculpa que eu não reconheci quando você falou maior campeão do Brasil. Eu tive uma dificuldade assim, porque a Era Fax já acabou faz tempo. Brincadeira, viu, Lima? Um abraço, obrigado pela audiência ali. Toma conta aí do Lima. Ela de novo, realmente os times brasileiros estão dando um show no Mundial. Juliano Matheus, quanta mensagem. Temos os melhores jogadores do mundo e pena que a CBF interfere muito na escalação de jogadores. Se deixar um técnico fazer escalações livres, aí não tem para a seleção brasileira não. Pois é, por isso que acredito eu que o único cara com culhão dos brasileiros, talvez o Ancelotti, tomara que ele não decepcione, talvez ele tenha essa autonomia, mas dos tupiniquins, somente o discípulo de Tele Santana, somente Muricy Ramalho, que falou assim, aqui é do meu jeito, não vai ser, tem as nossas máfias, então banana pra vocês, tô indo embora. Foi o que aconteceu logo depois dele ser campeão pelo Fluminense e ter deixado o Fluminense para servir a seleção, ficou pouco tempo. Maísa Patrícia Veloso, o programa não é o podcast, mas eu tenho que repetir o que eu falo. Tenho um carinho, uma admiração imensa para Maísa Patrícia Veloso. Ela é a petista que eu mais gosto na vida. Eu, sendo como cidadão, tenho direito, né, gente? Meus veículos não, são neutros, mas eu sou um cara de direita, militarzão, e a Maísa é uma petista. Aliás, tem dois petistas que eu gosto no Brasil, a Maísa e o Eduardo Suplicy. A Marta Suplicy já devia ter voltado para Cuba. Mas enfim, vamos falar de futebol, que é o que mais importa. Obrigado aí, a audiência de todos vocês, mandem as suas mensagens, que tá muito bacana. Borussia 3 já. Eu quero deixar o assunto do fogão do Botafogo mais por final, porque pra mim, das 4 apresentações envolvendo brasileiros, é a que mais surpreendeu. Que a gente tá falando de PSG, que acabou de meter 5 na Inter de Milão no final da Champions e meteu 4 na primeira rodada no Mundial no Atlético de Madrid do Simeone. Lúcio, fala pra mim como é que você viu os resultados de Fluminense e de Palmeiras. O Fluminense foi o que queimou minha língua. Era o time que até encontrei com um amigo fluminense no supermercado ontem, e ele, Fluminense roxo, e falei pra ele, Gleison, um grande abraço. Falei pra ele, é o time que tá surpreendendo, é o time que tá queimando a minha língua, porque eu não esperava o Fluminense jogar a bola do jeito que jogou, né? Do jeito que parou o Borussia, né? Então, o Fluminense eu acho que vai dar trabalho aí nesse Campeonato Mundial. Agora, sobre o Botafogo era uma incógnita, porque não era o mesmo time que veio de Libertadores, que veio de Campeonato Brasileiro. Ele começou o ano muito ruim, apesar que alguns botafoguenses aí já diziam que o ano do Botafogo seria de maio para frente. Parece que está sendo, né? Então, eu acredito que todos os times brasileiros vão fazer bonito. O Palmeiras, não vamos esquecer do Palmeiras, hein? Palmeiras de Abel, ele é muito nivelado por cima. É um time bem homogêneo. É um time que, quando entra um reserva para substituir, o time não cai. Então, eu acredito que os brasileiros vão dar conta desse recado aí. Roger, como o Lúcio falou, eu acho que a gente deixou um pouquinho o Palmeiras de lado, mas não, o Palmeiras fez uma partida boa contra o Porto, merecia vencer, mas é que realmente Fluminense, Botafogo, Flamengo se destacaram, se superaram. Não é demérito do Palmeiras, não, mas é porque realmente eu não esperava que o Fluminense ia jogar um bolão daqui contra o Borussia Dortmund. E o Botafogo, se dizer, para mim a vitória mais, assim, significativa, vitória mesmo com V maiúsculo, foi a do Flamengo sobre o Chelsea, porque o Flamengo realmente passou o carro. Contudo, a vitória, assim, mais emblemática foi a do Botafogo, depois vamos falar mais sobre isso. Mas, cara, realmente os brasileiros aqui eu tenho que bater palma de pé
dar o braço a torcer. Eu não estava acreditando. Eu achava que talvez só o Flamengo poderia ir um pouquinho mais longe. O resto, Fluminense, Botafogo, então eu estava achando que estava lá a passeio. Eu também. E estava completamente enganado. E que bom, né? Que a gente, Bom você, pro que bom futebol que nós erramos, né? Que bom bom para que... enxergar ali lá fora Sim. que apesar das corrupções, das mazelas, do caramba 4, futebol brasileiro único, Se o Brasil... merece respeito de todo Se o futebol brasileiro fosse um futebol bem organizado, bem administrado, cara, não tinha pra ninguém. A nossa liga era pra ser a maior liga do mundo, o Campeonato Brasileiro. E a nossa seleção, como o Juliano Matheus falou aqui, se não houvesse interferências externas na CBF, por isso que eu falo os técnicos da CBF, que eu não tô nem nomeando Dorival, Diniz, enfim. Acho que as coisas poderiam ser ainda melhores para o nosso futebol. Quem sabe agora com o Ancelotti, né? Lima, fala pra gente aí de Palmeiras e de Fluminense, para depois a gente falar especificamente de Flamengo e também de Botafogo. O Fluminense, o problema é que é igual o pessoal desdeixa um pouquinho, porque acha o Renato um fanfarrão. E na verdade o Renato não é fanfarrão, ele já treinou o Flamengo, já acompanhei o Renato mais de perto um pouco. Então você vê que os treinamentos dele é um treinamento firme, forte. Ele pede para os atacantes dele fazer, eles estão fazendo, ele altera com os atacantes e mostra como faz. Então não é só aquele gogó, porque aquilo que ele aparenta na televisão ali, que ele faz aquele marketing dele de ser um fanfarrão, mas não. O cara é inteligente, o cara jogou bola, não é à toa que foi campeão do mundo, foi campeão aí da Libertadores. Ele como técnico é bom demais. E tá com um grupo homogêneo. O grupo dele ninguém se destaca, mas qual que é o destaque do Fluminense coletivo? Tem o Arias, que é um bom jogador, mas ele joga pro time. Você tem ali, você vê o Ganso pegou o banco, porque é um craque, é um gênio, mas ele é o camarada que ele entra para segurar o time, tocar a bola, faz um 2 ali, porque ele não tem hoje ele não consegue ter aquela intensidade grande. E agora o Palmeiras, falando do Palmeiras, o Palmeiras é um grande time. Isso aí todo mundo já vem há anos junto com o Flamengo aqui, dominando o futebol brasileiro. De vez em quando vem um e dá essa pegadinha, veio o Galo lá atrás, depois veio o Fluminense e o Botafogo, mas o Flamengo e o Palmeiras sempre tá junto, tá brigando na parte de cima. Então o Palmeiras é um time que tem que ser respeitado. Se vocês prestarem atenção, ele briga até o último minuto do jogo, enquanto no cabo os jogadores estão ali batalhando, mesmo perdendo, os caras estão correndo atrás. E olha que tá ruim pro Vitor Roque, porque o Flaco Lopes realmente tá pedindo passagem ali, hein? Com certeza, o tal do Tigrinho não faz gol, o Jay Leon demorou a fazer gol, mas quem tá fazendo, quando ele entra, faz a diferença aqui. É lógico, cada treinador, principalmente o Abel, que é um estrategista, tem seu modo de ver o jogo, a gente é apenas um torcedor, mas eu acho que ele deveria entrar com o Paulinho, mas ele preserva, pode ver que ele sempre muda a dupla. O Paulinho e o Flaco, eles entram depois, tirando o Tigrinho e o outro, eu esqueci o nome do jogador, ele tira sempre a dupla. O Rafael Veiga. Não é o Rafael. O Rafael foi até titular no último jogo aqui, que ele viu que ele equilibrou, ele precisava de um meio de campo. O Palmeiras, ele não tem um meio de campo ali, um cara de talento, que a dupla que foi mais forte na era Palmeiras foi Rafael Veiga e Scarpa. Quando os dois jogavam, pode ver que o meio de campo do Palmeiras era mais dinâmico, era mais rápido, 1-2. Quando o Scarpa saiu, o Palmeiras pode ver que o meio de campo dele caiu. O Rafael, aquele que saiu também, o Zé Rafael. Zé Rafael era um meio de campo ali forte, era um tripé que tinha ali. Zé Rafael hoje no Santos. Justamente, então vamos ver que eu tenho certeza que o Palmeiras vai chegar lá na frente. Fala, Lúcio. Falando um pouquinho do Paulinho, que o Lima comentou, o Paulinho, até o Abel já em entrevista, em coletiva no Mundial, o Paulinho ele não tem condições físicas de estar atuando 90 minutos. Então o Paulinho ele vem entrando gradativamente, ele tem 30 minutos. Então o Paulinho ele ainda não conseguiu a sua 100% da sua forma física. Então o Paulinho 100% na sua forma física, acredito que vá fazer a diferença. Falando do Tigrinho, eu acho que ele nem chegou, eu acho que nem veio, né? Para mim, nem veio, nem. E um que está fazendo um excelente
campeonato também, que fez um excelente jogo e já vem mostrando, né, no Palmeiras que é titular absoluto, Richard Rios. Tá jogando muita bola. Muita bola. Exatamente. Então, assim, o Palmeiras tem tudo para fazer um grande campeonato aí. Falando um pouquinho do Richard Rios, me recordo que 2018, 19, foi, não, 2020, na pandemia, Flamengo e Palmeiras, Flamengo entrou de titular o Pedro, o Gerson e o goleiro, o restante todos da base. Inclusive, e nesse time estava o Richard Rios. Richard Rios foi aqueles jogadores da base do Flamengo ali, poucos foram aproveitados, porque o time de 2019 estava voando. Eles não tinham como encaixar. Então, o que aconteceu? Richard Rios foi pro Guarani, foi livre pro Guarani, onde o Palmeiras comprou ele por 1 milhão de reais. Foi baratinho. Olha só que jogadoraço o cara virou. Só o Otávio do Flamengo também, o Otávio zagueirão, foi parar lá, tá lá no time do Porto. No time de Portugal. Tá arrebentando lá, vai ser vendido aí agora por milhões. Então, o Flamengo perdeu muitas joias ali daquele sub-20 de 2020. E já que o assunto agora já é Flamengo, eu quero a opinião rápida dos companheiros para a gente poder depois falar de futebol, especificamente. Começar com o Lima, que representa a nação rubro-negra. Como é que você viu o comportamento da torcida do Flamengo em relação à saída do Gerson para o Zenit da Rússia? Estão vaiando, estão xingando o cara pra caramba, sendo que, acredito eu, apenas minha opinião, o ídolo Gabigol fez coisas muito piores, vestiu a camisa de outros clubes, como vestiu a camisa do Corinthians, desrespeitou muitas vezes o Flamengo, ele se acha muitas vezes, ou aparenta se achar muitas vezes acima do Flamengo, e a torcida ainda hoje coloca no pedestal e... Desculpa a crítica veemente, é porque eu sou muito fã do Zico. Tem flamenguista que não deve ter cérebro, no máximo um miolinho de pão francês, que quer colocar quase que no mesmo pedestal o tal de Gabigol, que não serve para limpar a chuteira do Zico. E por que 2 pesos, 2 medidas com o Gerson e com o Gabriel? São sim, porque são coisas distintas. Infelizmente, o que acontece? Eu boto nessa conta aí, essa crítica ao Gerson mais pesada, na conta do pai dele. Do pai dele, que ele chega, vai em podcast, começa a lançar, lançar algumas coisas que não tem nada a ver, o jogador tá lá pra seleção, o cara não tá sabendo o que tá acontecendo. E o pai dele fica instigando a torcida, fica azucrinando os dirigentes, tanto é que o BAP chamou ele antes do Mundial de atleta Marcão, que ele tava tomando umas decisões que é do jogador. Tá certo, ele é pai, é empresário, mas ele não é coisas que ele não tem. Seu raciocínio é a minha função fazer o contraponto. Você acha que você, especificamente como torcedor, você acha que isso é mais grave do que, por exemplo, você ter visto o Gabriel com a camisa do Corinthians? Olha, vou ser muito sincero. Isso aí, como você perguntou, a minha opinião, pra mim, eu tenho meu time Flamengo desde criança. Jogador tem o time dele também desde criança. Ali, ele pode vir, pra mim, eu não me incomodo. Eu não me incomodo de forma alguma. Porque vou pegar o Gabigol. Ele pode, pra mim, tem muitos que não perdoam, o cara vestiu uma camisa de outro time, acha que é desrespeito. Não, ele tá lá na folga, tá na casa dele, ele veste o que ele quiser. Ali foi uma pessoa maldosa, que já aproveitou e já jogou na rede para causar essa confusão, esse tumulto todo. Olha pra você ver, se o cara não joga na rede, o cara tava na casa dele, tava quietinho lá, não ia sair, não tinha problema nenhum. Então, o jogador faz na folga, pra mim, o que ele quiser. Pra mim, o que tem que ser feito, tem que ser mostrado é dentro de campo. Já visto o Adriano Imperador. Ele chegava, Romário, ele chegava, decidia dentro de campo. O que ele fazia ali fora, onde eles iam, pouco me importava. Maradona. Andava com 6 tubos de talco embaixo do braço, mesmo assim comia bola. Não, o cara é fenomenal. Então, principalmente, eu falo em Maradona, você deve me lembrar da Bandeirantes, Band Esporte lá atrás, todo domingo ali, Esporte Total, né? A gente assistindo, Celote, Juarez Soares, Eli Coimbra.
o nosso narrador mor, Luciano do Vale. Silvio Luiz. Foi ele. Microfone, Lúcio. Graças ao Luciano do Vale, que o esporte, que o vôlei brasileiro, né, que muitos outros esportes... Esporte no Brasil. Exatamente. Gancho bacana, tanto é que ele foi carinhosamente apelidado de não Luciano do Vale. Luciano do Vôlei. Então, graças a esse cidadão, esse honroso cidadão, que o esporte foi mais bem visto no Brasil. Porque até então, o esporte não era tão bem visto no Brasil. Agora eu fiquei curioso. Não vamos perder o fio da meada, mas no pique, passa o microfone e volta pra gente continuar. O maior narrador do Brasil foi, na opinião de vocês, Luciano do Vale ou Galvão Bueno? Pra mim, Luciano do Vale. Eu acho que pergunta difícil, hein? Cara, 2 mitos. É igual falar Pelé e Garrincha, né? Mas pro teu gosto pessoal, quem é o número 1? Apesar de ser muito chatão, eu vou falar o Galvão Bueno. Porque eu acho que o Luciano do Vale era mais técnico, mas o Galvão virou a voz do Brasil. Quando ele começou a virar comentarista, ao invés de ser narrador, que ele atrapalhou. Mas vozeirão do Galvão é um trem de louco. O LG falou tudo. Enquanto ele... O flamenguista Galvão? Enquanto ele era narrador, Galvão Bueno, tranquilamente. E depois agora, pro final, que ele já virou comentarista de futebol, narrando e comentando, aí não tem jeito. Aí, quem eu gostava de ver? Silvio Luiz. Sim. Foi ele, o camisa 10 da Gávea. E tinha um outro narrador, que eu não vou lembrar o nome, que ele falava balançou o capim no fundo, balançou o capim no fundo da roseira, enfim, teve uns geniais. O Luciano do Vale só me dava sono quando ele falava tocou no costado da zaga. Isso aí eu falava assim, cara, no costado da zaga, você tá de sacanagem, você tá de brincadeira, mas o Luciano foi gigante. Falando de Flamengo e Chelsea, 2 perguntas em um para vocês debaterem rapidinho, para a gente poder passar para o outro tema, para não estourarmos o programa. O Flamengo jogou mais bola, mas eu quero saber qual o peso que teve a expulsão esdrúxula, ridícula, absurda do jogador do Chelsea, que se não fosse caneleira, poderia ter quebrado a perna do jogador do Flamengo. Na minha humilde opinião, nenhuma. Por quê? Já estava 2-1 e o Flamengo jogando muito mais. Então, assim, em termos de resultado, nenhum, mas psicologicamente um pouco abalou o Chelsea. Um pouco porque o cara acabou de entrar e eles não estavam aguentando. E eles estavam tomando um vareio de 1-2 ali, tanto é que a torcida do Flamengo começou a gritar olé. De tanto que estava assim, o Flamengo jogando muito. O Flamengo literalmente amassou, empurrou o Chelsea para trás e foi fazendo seus gols. Então, assim, nesse quesito de resultado, não influenciou porque o Flamengo já estava ganhando e jogando melhor. E com a expulsão, agora, psicologicamente, com certeza, eles sentiram um pouco. E o Flamengo não tem nada com isso, continuou jogando e fez o 3º gol e terminou sem tomar sufoco. Isso foi o melhor. LG. Ô, Roger, rapidinho aqui, o narrador que você estava falando é o Januário Oliveira. Januário de Oliveira. Mas então, esse Januário aqui teve, por exemplo, o Super Ezio, eu falava Super Ezio. E não foi ele que criou o Cruel. Muito cruel. Ele era da Bandeirantes, narrava os campeonatos cariocas. Ele deu o apelido, sabe lá, um anjo loiro da Gávea, Valdir do Bigode, Charles Guerreiro. Era um baita narrador também. Agora o Silvio Luiz tinha também o Pelas Barbas do Profeta. Mar Santos, que infelizmente foi vítima de um acidente automobilístico de carro. Baitas narradores. Mas qual que é a pergunta mesmo? Lá pergunta. O Cabrito Teves da próxima. Lá pergunta? A pergunta é: Flamengo e Chelsea, o Flamengo superior. Se você acha que a expulsão infantil do jogador do Chelsea pesou demais no resultado? Pesa, porque nesse campeonato de alto nível, só times, a maioria das vezes, tirando poucas exceções, mas são times muito qualificados, jogar com a menos dificulta muito.
Mas o Flamengo amassou. Eu não assisti o primeiro tempo do jogo, mas o segundo tempo eu assisti completo. O segundo tempo só deu o Flamengo. O Flamengo amassou os caras assim, sem dó nem piedade. Podia ter feito 4, 5. Então a vitória incontestável do Flamengo. Em termos de vitória incontestável, volto a dizer, Flamengo é a do Flamengo sobre o Chelsea. Agora, a mais impactante foi a do Botafogo em cima do PSG. Vamos falar já do Fogão. Lúcio. Toda e qualquer expulsão num jogo de campeonato do mundo traz qualquer tipo de trauma. Mas Isso daria aí... pra empatar? 11-11? 11 de cada lado? Não. O Flamengo tava melhor. E outra, que nem o Lima falou, o Flamengo já tava ganhando 2-1. Mas toda e qualquer expulsão num campeonato do mundo traz impacto negativo para toda e qualquer equipe. O único impacto que não trouxe negativamente foi o Botafogo na final da Libertadores. O Botafogo com a menos meteu o carro. Mas toda e qualquer expulsão em qualquer tipo de jogo traz um impacto negativo, sim. Gente, o programa tá muito bacana, chegaram mais mensagens aqui, mas deixa primeiro eu lembrar dos nossos patrocinadores, das pessoas, das empresas que ajudam a fazer o nosso programa, o Conexão Rock Go, bem como o Podcafé Podcast, num oferecimento de Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, o nosso cardiologista, o médico do coração, para você que realmente procura um médico que seja um amigo de família, olha, realmente... Luiz Roberto Laurindo Dias é o cara. Roger, falar de Dr. Luiz Roberto, um grande abraço. Recebeu a minha esposa lá no consultório dele, recebeu a minha sogra. Um cara fantástico, um cara ímpar. Diferença. Não tem como não dizer só bondade desse ser humano aí, Dr. Luiz Roberto. Deixa eu continuar aqui no nosso giro de apoiadores, falar dele. Galvão Restaurante, acabamos de sair de lá. O Lúcio conseguiu, gente, pesar 2,113 kg de comida. Eu fiquei impressionado só com 13 no final, porque não é um número que eu gosto muito. Prefiro não comentar. Galvão Restaurante vale a pena. Culinária mineira, aquele tempero caprichado. Não tem aquela coisa de miséria não, viu, gente? Lá você come bem, você fica satisfeito, atendimento bacana demais. E o André ficou de vir aqui no programa semana que vem. Vou trazer ele fincado no espeto pra ver se ele vem acompanhar o programa. Deixa eu falar desse parceiro, desse amigo. Reniarte Estamparia, tudo em confecção para o seu uniforme de trabalho, para o seu uniforme escolar. Tá a fim de fazer qualquer tipo de confecção? Olha, tem várias técnicas lá para colocar aquele desenho, aquela arte bacana na sua camiseta, no seu tecido. Muito a pena. Falar em Reniarte, é ele que está fazendo o nosso uniforme do nosso programa. Então, logo mais estaremos de uniforme aqui, todos os envolvidos aqui da mesa estarão com um uniforme novo da Reniarte. Olha, o Lúcio Mesquita tá melhor do que o meu amigo Neto, que de boca fechada é um poeta. O Neto é um gênio, um craque pra mim, mas o Neto fazendo propaganda, ele mas o Lúcio não, o Lúcio se superou. Não vou fazer mais não, a partir da semana que vem é você, viu, Lúcio Mesquita? Não, só dando um apoio. É verdade, é verdade. Reniarte Estamparia, o Reni, que é flamenguista, também virá ao programa. E olha, Reni, pode incluir aí a camisa do Lima. Vai ter que fazer uma camisa do Mengão pra ele, viu, Reni? Deixa eu falar também de Tibil Barbershop, talvez o Lima ainda não saiba, mas... uma vez por mês, os membros do programa vão no Tibil fazer cabelo e barba. Olha que coisa chique por conta do programa. É um financiamento Tibil Barbershop. Minha barba, minha vida. Vale a pena realmente. Tibil Barbershop é qualidade, viu, gente? É bacana demais da conta. Virou stand-up. E esse povo aqui é bom, viu? TV Conecta Net é a internet do Conexão Três Pontas, do Podcafé Podcast, do Giro News e também do Conexão Rock Go. E TV Conecta agora com um canal de streaming. Para você que tem o plano Conecta, você já tem acesso, tem direito à TV Conecta. É só solicitar, você faz um upgrade no seu plano para que você tenha os canais todos liberados, para que você não fique naquela mesmice de assistir canal aberto, aquelas coisas bem ideológicas, doutrinadoras, politiqueiras, enfim, que já cansou bastante. TV Conecta vale muito a pena. Deixa eu ler algumas mensagens aqui.
mas deixa eu ver se eu consigo. Eu vou usar a arte aqui do Orelhão, do Pô de Café Podcast, mas eu prometo que na semana que vem essa arte... Ô, Roger, mas o orelhão existe? Orelhão é porque eu sou moderno, cara. Eu gosto das coisas tecnológicas. Aquelas coisas que são de última geração realmente vale a pena. Orelhão é de 1980 aí? É mesmo. Ou 70? Alô, Alex Tiso, boa tarde. Tudo bem, meu irmão? Cara, melhor agora, você sabe da admiração, do carinho, do respeito. Alex Tiso, que pra mim, o Alex não me paga nada por isso e é só questão de meritocracia. O maior secretário de cultura que Três Pontas já teve, um cara realmente que é fantástico, motociclista, botafoguense e tá aqui justamente por conta disso. O assunto agora, meu irmão Alex, é Botafogo. E o Alex comentou ali, ó. Anota aí, 3 jogos e 3 vitórias do Glorioso. Nunca perdeu para o PSG. O Glorioso surpreende mais uma vez. Roger, muito lindo o seu manto sagrado. Viva o Glorioso, dono do Rio. Aliás, Alex, eu tô fazendo uma campanha aqui. As pessoas, assim, eu acho que quando a pessoa é muito oferecida, quando a pessoa, assim, chega a ser cara de pau, é muito feio. Mas eu tô fazendo uma campanha que eu quero te incluir, que eu estou pedindo a camisa do Garrincha de presente para minha coleção. Então, como eu acho que as pessoas não devam ser cara de pau, eu resolvi fazer o pedido no ar. Ajude o Roger Cantos a ter a sua camisa de Mané Garrincha. Virou stand-up. Aqui, Alex, fala pra gente de como você viu a vitória histórica do Botafogo sobre o PSG. O que a gente tem visto do Botafogo, o Botafogo foi motivo de piada por muitos anos. Sempre é motivo de piada, né? É um time de muita garra, de muita luta, e é um time que pela primeira vez tem um financiamento para ter um time bom, né? É um time que continua ainda com muita dificuldade financeira, isso é óbvio, né? Como tem acontecido com vários times no Brasil, eu vejo, sobretudo, os altos salários são um dos fatos complicadores para todos esses times. A gente vê aí Botafogo, Cruzeiro, Flamengo, isso é generalizado, né? A dificuldade que os times têm em manter um bom plantel. E isso não é diferente com o Botafogo. Você vê, em 2023 o Botafogo chegou na beirinha para ser campeão brasileiro. E em 2024, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, com um time espetacular e um time que infelizmente teve que vender seus jogadores para poder tocar o time. Então o Botafogo sempre foi uma luta, né? Desde a época de Garrincha, que ali os jogadores ganhavam uma miséria, mas eles eram jogadores. Eram realmente pessoas que tinham um compromisso com o clube, sobretudo um compromisso com o clube, que é o que a gente não vê nos jogadores de hoje, né? O que fala mais alto é o valor do dinheiro. E, infelizmente, isso que a gente vê, isso não acontece só no futebol, isso acontece em várias áreas, né? O financeiro tem falado muito mais alto. Mas, sobretudo, essa vitória do Botafogo veio mostrar não só a questão do Botafogo, mas veio mostrar a questão do futebol brasileiro, que passou por um descrédito gigantesco durante muito tempo. A gente vê a que situação que chegou a seleção brasileira, né, onde você tem instalação dos jogadores, a maior parte deles, quase 90%, de jogadores que não estão atuando no Brasil. Isso também é um fato complicador. LG falou isso agora. Você não tem um tempo para preparar uma seleção para jogar. Então você fica jogando em cima do individualismo. E o Botafogo vem mostrando justamente o contrário. Não só o Botafogo,
Mas o Flamengo, o Fluminense e o Palmeiras são times que vêm mostrando que um trabalho feito a longo prazo tem dado resultado. Perfeito. Então é o que eu acho, que inclusive a seleção deveria começar a adotar isso, mas a gente sabe que as políticas atrapalham todas esses tipos de situações. É verdade. Então eu acho que essa vitória do Botafogo veio muito mais, não mostrar para o Botafogo, mas mostrar para o brasileiro que nós temos jogadores extremamente competentes e que qualquer desses times aí poderia ser base de seleção. Com certeza. Então, assim, respeita as 5 estrelas do Brasil, pô. Né? Então, por que não ter uma seleção brasileira, genuinamente brasileira? Nada contra os jogadores que estão lá fora, mas é uma questão de logística. Você não tem um jogador que joga por um PSG, que joga por um Chelsea, que joga por um Internacional de Milão. Quando eles vão para uma seleção do Brasil, eles não vão dar o mesmo lugar que eles dão num time, que é o que está bancando a vida deles. Perfeito. Essa é uma opinião muito particular minha, e eu acredito que muita gente comunga dessa ideia. Inclusive Mas, eu. né? Então, assim, essa vitória do Botafogo, eu acho que foi um divisor de águas para mostrar o quanto esses times brasileiros estão mostrando para o mundo que não tem time invencível. É verdade, Alex. A garra e, sobretudo, o investimento, né, acreditando num processo que é um processo de longo prazo. Com certeza. Então, eu vejo a vitória do Botafogo representando justamente esse sentimento do brasileiro, que o trabalho feito a longo prazo, não só no futebol, mas em qualquer área, é o que dá resultado. Agora, é importante dizer que se o futebol brasileiro tiver 10% da raça do futebol argentino, aí vou falar uma coisa pra você, ninguém segura. Eu não sei se você tá conseguindo ver na tela aí, Alex, que nós estamos com uma foto desse apresentador jornalista com um saudoso, notável, brilhante botafoguense. Tá conseguindo ver? Se eu colocar para ver a foto aqui agora, aí ele vai entrar o áudio, eu acho que vai atrapalhar. Não, tranquilo. Eu vou te dizer. Nós estamos aqui numa foto que o Roger tá abraçado com o saudoso Dimas Barbeiro. Nossa senhora, aqui tem uma história muito bacana para contar do Diminha. Conta. É o seguinte, o Matheus era muito pequeno e se vocês hoje me perguntassem, Alex, como é que você começou a torcer pro Botafogo? Eu sinceramente não sei. Não sei, eu assim, tenho uns 25, 30 anos que eu torço pro Botafogo e foi um encantamento. Eu acho que um dos motivos eu consegui ter essa felicidade de assistir um dia o Garrincha jogando aqui em Três Pontas no Milionário. E eu vi Garrincha dar aquele famoso drible dele no canto do campo, aqui em Três Pontas, e eu acho que isso me encantou. Que eu falo assim, cara, eu não estou acreditando que eu estou vendo um dos maiores jogadores do mundo, na idade que ele já estava, fazendo aquilo que ele sempre fez. Eu falei exatamente isso. Eu acho que isso me encantou no Botafogo. E aí eu era torcedor e eu sei, e como pai a gente sempre quer que os filhos sejam filhos. Claro, com certeza. E um dia eu levei o Matheus cortar cabelo no Diminha e tal, tava sem ali. E quando eu cheguei lá, aquele tanto de coisa do Botafogo e tal, e eu falei pro Diminha, o Matheus também é torcedor do Botafogo, porque numa segunda vez que o Matheus foi lá, a gente sabe que o Diminha, o carinho que ele tinha pelas coisas do Botafogo. Sim. Ele deu uma bandeirinha, que era um pedestal assim, de madeira com a bandeirinha do Botafogo, e ele falou assim, eu não dou nada do Botafogo pra ninguém, mas pra você tá aqui, meu presente. Caramba, que legal, hein? Por muito tempo essa bandeirinha com essa haste do Botafogo, presente do Diminha. Então, assim, é um cara que marcou muito essa afetividade, né? Ainda mais uma afetividade com os filhos da gente. Com certeza. Maravilhoso. Maravilhoso, a minha homenagem eterna ao Diminha. E vou te falar uma coisa, Alex, o Dimas, ele além de tudo, ele é como Zé Ramalho, ele é um visionário. Porque ele muito esperto, eu encontrei com o Dalton Braga, doutor Dalton Braga, hoje lá no Galvão Restaurante, eu comentei isso com o Dalton. Falei, Dalton, esperto foi o Dimas,
que, sabendo o que aconteceria, prevendo o que aconteceria com o Botafogo que durante anos foi muito zoado, né? Tem alguns termos populares como o sobrenatural de Almeida, que foi criado em decorrência do que acontecia com o Botafogo 2023, que perdeu um campeonato inacreditável para o Palmeiras, enfim. Mas aí eu comentei que o Dimas é muito esperto porque ele previu e resolveu assistir direto da arquibancada celestial tudo o que está acontecendo com o Botafogo, comendo pipoca, olhando para a esquerda e vendo Nilton Santos, comendo pipoca, olhando para a direita e vendo simplesmente Mané Garrincha. Então olha com quem que ele está trocando figurinha lá em cima. O Dimas não é bobo, não. Com certeza que não. Com certeza que não. Alex. Aproveito, Roger. Eu gostaria de mandar um abraço especial para essa bancada maravilhosa. Eu não perco nenhum programa de vocês. Obrigado, Alex. Obrigado. Não perco nenhum podcast, não perco nenhum programa esportivo que vocês fazem. Estou sempre antenado aqui. Quando o sininho toca aqui, na mesma hora eu estou entrando. Porque eu acho o seguinte, eu falo isso de coração, viu, Roger? Você é um dos caras ímpares, né, no jornalismo, que traz com muita eficiência, com muita imparcialidade as notícias, tem um cuidado tremendo para transmitir a notícia, seja ela alegre, seja triste, seja ela que vá mexer com multidões, seja ela que vá mexer com famílias. Você tem muita responsabilidade em fazer isso. Foi um cara que sempre me apoiou nas ações da cultura, continua me apoiando, sempre falando, tendo esse carinho comigo. Então eu te agradeço muito por essa simpatia comigo. Você sabe que a recíproca é verdadeira. E eu estou diante aí de 4 pessoas, essa bancada maravilhosa que, através do meu padrinho Lima aí, eu mando um beijo para todos, né? Padrinho Lima, a gente já tem, toda vez a gente tem o nosso grupinho lá, a gente tem que alfinetar um ao outro, mas é um carinho gigantesco, né, que nós temos um pelo outro. E eu fico muito feliz e fico muito honrado de estar participando com vocês aí, fazendo um pouquinho. Então, assim, meu carinho, minha admiração por todos vocês. E aí, só para eu encerrar minha fala, então, só para lembrar, Botafogo jogou 3 vezes com o PSG. Foram 3 jogos e foram 3 vitórias. 3-2 em 1975 no amistoso, 3-1 em 1984 no torneio de Genebra e recentemente agora 1-0 na Copa do Mundo de Clubes. Então, o maior time do mundo ganha mais uma vez do maior time da Europa. E eu digo mais, Alex, primeiro agradecendo demais o carinho também. Você sabe que é recíproco e não é fazer média, que você sabe que eu não faço média com ninguém. O trabalho que você desenvolveu, e acredito que futuramente, quem sabe, possa também voltar à pasta da cultura. O Michael agora também fazendo um grande trabalho. Mas, enfim, eu acho que a sua história à frente da cultura ainda tem muitas páginas para serem escritas nesse livro. E você tem a minha admiração pública de alguém que sabe que, além de um três-pontano que ama a terra, é um musicista da melhor qualidade, um motociclista que é amigo, que é parceiro, um paizão, um chefe de família, um marido, um filho, enfim, um cara que é fantástico, um amigo de todo mundo. Por isso que você tem as portas abertas e o duro é a Marli ficar perdendo o marido, porque muitas vezes os programas do Roger Campos vai ter que chamar, viu? Aqui, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço muito e, assim, quanto a essas questões da cultura, eu sou um cidadão espontâneo, apaixonado por Três Pontas, apaixonado pela cultura, pelo turismo, e independente de onde estiver, eu vou estar sempre disposto a colaborar com qualquer pessoa que tenha interesse para que o município desponte cada vez mais na cultura, no turismo, no lazer, no patrimônio. Então, a figura do Alex Chiesa, ela continua disponível em qualquer tipo de demanda que seja para o bem de Três Pontas. Eu vou sempre estar aí apoiando as ações da Prefeitura Municipal através do Maicon, que é um parceiro, é um amigo,
Então, assim, tudo faz parte de um ir e vir, né? Perfeito. O Lucas já falava isso, né? Na mesma estação, Sim. ela é pegada E e ela é invertida, né? Então, os dias, tudo tem começo, meio e fim, mas a história continua. E a gente torce para que as pessoas que estão agora vão ter o mesmo gás, a mesma disponibilidade. E a gente sempre vai estar disposto aqui a colaborar, como eu sempre tive, e vou sempre colocar meu nome à disposição para quem quer que seja, para que a gente possa fazer cada dia melhor. Então, eu acho que é o papel da gente. E aí, o futebol, ele é uma parte do lazer também, faz parte do lazer, faz parte da cultura, faz parte do turismo, né? Então, eu acho que é todo um caldeirão que a gente tem que sempre estar atento e disposto a servir. Alex, obrigado mais uma vez e agradeço em nome de todos da bancada. Em breve o Alex volta no Pod Café Podcast, volta no Conexão Rock Go. E a mensagem final, viu, Alex? É para você seguir o grande exemplo do botafoguense Dimas, que foi lá, pegou algo do Botafogo que era importante para ele e deu para o seu filho. Vá numa loja, compre a camisa do Mané Garrincha para o Roger Campos e entregue pessoalmente aqui no programa, que vai ser um sucesso. Grande abraço, Alex. Abraço a vocês todos. Beijão a todo mundo aí. Valeu. Aí, gente, que legal, hein? Que legal com o Alex Tiso, o nosso Orelhão Rock Go. Lúcio, foi bacana o Orelhão Rock Go? O padrinho, foi legal? Demais. Alex, não tem palavras para falar sobre o Alex. Alex é uma pessoa ímpar. Você já fez todos os elogios que eu poderia falar. E eu acrescento ainda que o Alex é uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa dedicada aos estudos. E incansável no que ele faz. Por obrigação. Por isso que o resultado é excepcional. Então, você foi muito feliz. Você foi muito feliz porque, meu filhado, pode ficar tranquilo aí que a única coisa aí que você distou um pouquinho é ser botafoguense. No mais, meu amigo, você é fera demais. Nota 1000. Nota 1000. Olha, ainda falando do Botafogo, rapidinho, para não... ia acabar 2h10, hein? Já estouramos. Rapidinho. Botafogo, vitória histórica. Botafogo foi bem demais. Eu tiro o chapéu para o técnico do Botafogo, que soube montar um esquema tático, explorando os contra-ataques e não deixou o PSG fazer o seu jogo. Aquele jogo de toque, aquele jogo espaçado, o Botafogo fechou certinho, tirou os espaços, não deixaram armar jogadas e quando deu, foi lá, espetou e teve essa maravilhosa vitória. LG, como é que você viu aí a vitória do Fogão diante do temido PSG? Cara, primeiramente mandar um abraço também pro Alex Tiso, né? Eu já fui vizinho dele, um abraço pro Alex. Cara, uma vitória maravilhosa. O Botafogo venceu na tática. Resolveu fazer um futebol mais defensivo, mas soube marcar, porque às vezes as pessoas acham que retranca, defesa. Isso é futebol. Mas você tem o direito de atacar ou não. Você pode marcar muito bem e sair no contra-ataque, como fez o Botafogo. O Botafogo achou que eu digo nesse sentido do futebol. Achou um gol no primeiro tempo, né? No segundo tempo teve outras oportunidades de contra-ataque, poderia ter feito gols, mas venceu. E o importante é os 3 pontos, tá na história. E como o Alex falou, terceira vitória na história. E a mais importante de todas elas. Com certeza. Então, parabéns pro Botafogo, que fez um futebol, para mim, me encantou. Fiquei muito satisfeito com o futebol. Pique. Candidato ao título? Eu acho que sim, assim como os outros brasileiros. Lúcio, como é que você viu a vitória do Botafogo sobre o PSG? E na mesma pergunta, a gente estava comentando em off, já misturando com o Brasileirão, a troca que o seu São Paulo fez, tirando o Zubeldia, e voltando com um cara que eu gosto muito, que é o argentino Hernan Crespo, um dos maiores atacantes da história, ao lado de Batistuta, e do Mário Kempis, embora o Mário Kempis jogando de 10, às vezes mais avançado de 9, enfim. Você acha que o São Paulo errou quando demitiu o Crespo e agora traz de volta? Por que eu estou fazendo analogia? Porque há pouco tempo atrás todo mundo queria a pele do Renato Paiva, do treinador do Botafogo.
John Textor. Esperou e o Botafogo agora tá dando gosto. Roger, é complicado até falar, né? Porque Hernan Crespo, ele teve em 2021, foi campeão paulista, né? E começou um campeonato brasileiro muito ruim daquele mesmo ano. Só foi ganhar na 11ª ou 12ª rodada, salvo engano, do Campeonato Brasileiro. Então, naquele momento, a diretoria do clube sentiu-se coagida, se assim podemos dizer, de trocar a direção do clube, ou seja, a direção técnica do clube. Mas o Crespo, ele saiu de portas abertas, ele saiu numa boa, não teve crise, não teve nada, até porque tá voltando, né? Até porque o São Paulo ainda devia Crespo. Então, assim, juntou o útil ao agradável, e o Hernan Crespo, quando saiu, falou que iria voltar, não sabia se iria voltar como torcedor, como técnico novamente, ou como um dirigente, enfim, ele falou que iria voltar, e voltou. Então, nesse sentido, a troca foi bem-vinda. Eu acho que é bem-vinda, eu acho que pode dar certo. E a vitória do Fogão sobre o PSG te surpreendeu? Assim, é que nem a gente estava falando em off sobre os times europeus. Será que eles estão dando a importância que o campeonato deve ser dado, como os sul-americanos e outros times estão dando? A mesma importância? Haja vista que o PSG veio com 5 reservas contra o Botafogo. Desmerecer jamais a vitória do Botafogo, porque o Botafogo jogou muita bola. Montou a equipe, montou a estratégia de fazer o contra-ataque contra o PSG. O treinador Luiz Henrique do PSG disse que foi o time no mundo que melhor soube entender e se defender diante do PSG. Exatamente. Então, não vamos tirar mérito nenhum, muito pelo contrário. O mérito tá aí, ganhou e ganhou com honra. Mas será que os times europeus estão dando a mesma importância? Tá aí a interrogação. Presidente aí de Liga Espanhola falando que esse campeonato nasceu morto, que deveria ser o primeiro e o último. Será que isso vai dar continuidade? Será que o próximo campeonato que está programado para ser no Brasil vai ser feito? Então tá aí a pergunta, fica essa interrogação no ar. Eu acredito que vai dar certo. Então, vamos lá, vamos aguardar. E detalhe, segura que vai ter time brasileiro na final aí. Gente, para finalizar aí esse giro do Mundial, também lembrar de uma vitória espetacular de virada do Inter Miami, do Messi contra o Porto, com um golaço de falta do Messi, mostrando realmente que o gênio se assume a responsabilidade e faz a diferença. Quem sabe a gente ainda possa voltar a sonhar com o Neymar um dia.